chegamos aqui para mais uma aula de revisão. Essa aqui é a nossa aula 2.2. Galera, pega todo o material que vocês receberam aí, ó, e vai acompanhando, porque esse é o nosso momento que nós vamos sanar todas as dúvidas, porque daqui a pouco vem o quê? Atividades. É isso aí. Então vamos embora aqui para nossa revisão. Joga no quadro, diretor. Bioma da Amazônia, tá? Então a gente viu... Mas, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Oi? Tiraram meu efeito, que triste. Vamos lá, falamos então do bioma da Amazônia. Falamos das características desse bioma, e aí a gente falou para vocês que é o maior, né? O maior em extensão do mundo, é rico, né? De uma hidrografia gigantesca, muitos rios ali formando, né, toda essa questão hidrográfica. Rios também extensivos, temos os maiores rios de extensão, né, também aqui nesse bioma. E a diversidade ocasionada por essa estratificação, por esse microclima encontrado nesse bioma, que vai influenciar o macroclima mundialmente falando, né? E aí a gente falou que a caracterização dessa constituição vegetal é a partir da floresta tropical. Então, a diversidade de espécies presentes, desde os anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos, está justamente toda essa questão de solo, de água, a questão de nutrientes que vai fornecer o substrato necessário para que essas espécies estejam abrigadas aqui nesse local. Quais são os problemas, né, que têm sido enfrentados aí no bioma amazônico? Aqueles probleminhas que nós estamos acostumados aí, eu acho que é o outro, né? Aqui, depois eu volto naquele. Queimadas, questão da garimpagem, o agropastoreio, desmatamento, contrabando de plantas silvestres e também de animais silvestres, isso é muito, tráfico de animais. Infelizmente, isso é uma prática ainda muito ocorrente, né, no nosso bioma. E por quê? Fiscalização é difícil, né, Jefferson? Olha a extensão desse bioma no Brasil. Tanto em relação a territorial, a extensão e assim... Acessibilidade. É acessibilidade porque o local, ele é muito, como é que a gente fala? Na geografia tem um termo que é acidentado. Uhum. Então, o acesso, né, para que e também recurso humano. Exatamente. Né? Recurso humano das pessoas poderem, os agentes, né, os vigilantes estarem lá. E também isso requer, muitas vezes, armamento por parte do Exército ou da Polícia Federal, porque fica em regiões de fronteira. Na maioria das vezes, eu estou pontuando o tráfico de animais, o contrabando de plantas silvestres, né? Que é a biopirataria que envolve isso aí tudo, né? Exatamente. Claro que para ocorrer a biopirataria, para ocorrer o tráfico de animais, a biopirataria que pega logo planta e animais, tem desmatamento para ter o acesso, tem queimada, tem a vandalização daquele ambiente. Então, exatamente. Ainda temos caças e pescas ilegais, também está envolvendo isso aí. Exatamente. Então, a gente tem muitos problemas, principalmente de disputas de terra, assentamentos. A nossa questão demográfica, ela sofre com isso desde muito tempo, né? Locais que são invasões, locais que não estão devidamente legalizados. Então, tudo isso abre espaços aí para que esse nosso bioma vem enfrentando todas essas questões, e isso, obviamente, vai estar afetando diretamente nessa biodiversidade e extinção de algumas espécies aí que a gente ainda nem conhece. Quando a gente falou lá da importância mundial, então a gente falou aí da participação da regulação das chuvas, né, no Brasil, influência do regime de chuvas na América do Sul. Então ele vai pontuando e vai abrangendo, né? O nosso bioma amazônico vai influenciar em toda essa biodiversidade do planeta e também na regulação do clima mundialmente falando. Armazena aí bilhões de toneladas de carbono devido a essa troca e o processo de
metabolismo através do processo fotossintético aí. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula. A gente vai deixar aí com vocês com a atividade de vocês e já já a gente retorna para a atividade. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, chegamos aqui para a nossa atividade, né, professor? Ó, Perfeito. a gente tem questões, tá? Vocês já estão familiarizados, vocês viram, responderam. Eu acredito que vocês não tiveram tanta dificuldade para responder, porque a gente está falando de um bioma onde nós estamos inseridos, né, professor Jefferson? E aí, algumas situações que a gente falou ali das problemáticas, alguns de vocês até vivenciam, né? Tem um conhecimento de fato dessas realidades aí em relação à nossa fauna e à nossa flora e a questão de assentamentos na nossa região. Então, vamos conhecer nossas questões, professor? Vamos lá, sempre lembrando, nós vamos pegar, ler a questão, mostrar a resposta e vamos aí argumentar nessa resposta, explicar por que aquela questão aberta, contempla e sempre lembrando. Vamos estar sublinhando aquelas palavrinhas-chave para vocês, tá bom? Perfeito. Olha lá no quadro, gente. Questão 1 diz o seguinte. Quais as principais características do bioma amazônico? Pois é. Quando a gente fala assim, características, quer dizer que quando eu olho, professor Jefferson, uma imagem de uma paisagem, visualmente eu vou conseguir identificar aquele bioma. Isso quer dizer o quê? Eu consigo diferenciar biomas... biomas não, como é que é? Dentro de bioma eu encontro vários... Ecossistemas. Ainda tem um outro antes. Biota. Biota. Mas aí eu tô falando de vegetação mesmo. Vegetação? Tô olhando, quando a gente olha a paisagem, a gente está olhando a vegetação. Então, visualmente, o nosso bioma amazônico é diferente, por exemplo, da área de cerrado, Sim. da área de savana, da área de caatinga, né? Então, eu consigo identificar, como é que a gente falou a palavra ontem? Fitofisionomia, não é? Isso. É isso? Fitofisionomia. Ou seja... Poderia ser fitofisioanatomia, mas é na fitofisionomia. Está dentro dessa concepção que eles vão ter uma alteração na morfologia por adaptação ambiental. Exatamente. Cada vegetal está adaptado. A gente vai ter plantas gigantescas, né? As nossas castanheiras da vida. Árvores centenárias. Então, uma cobertura, que a gente chama de serrapilheira, uma cobertura vegetal, uma qualidade nutricional do solo que é própria desse bioma amazônico, né? Então, vamos lá, o que a gente colocou aqui para vocês. Maior de todos os biomas brasileiros em extensão, em diversidade, e aí também vai englobar a maior bacia hidrográfica do mundo. Gente, se você for fazer um estudo só... Gente, é muito rio, muito rio que você nem eu dei uma olhada no mapa, professor. Eu falei, Jesus, são muito. Tem uns negocinhos assim, eu falei, meu Deus, é muito rio. E os nomes, né? Cada região é bem específico. A gente mostrou para vocês lá o Japurá, o Jurá, agora eu esqueci o nome desse. Eu não sei se foi nessa aula, professor, dá uma buscada aí pra gente. Tem uma lista desses rios. São nomes indígenas, né? De rios indígenas. Hoje tá mais pra cima aqui. Pronto, olha aí, ó. Javari, Jurá, Jari, Iriri, Xingu. Isso são alguns. Rio Içá são alguns. Rio Branco, Javari, Madeira, que é o nosso aqui, Trombetas, Puru. Então, a gente tem uma riqueza muito grande. E óbvio, professor, que cada um desses rios vai conter uma fauna, uma biota específica, porque eles estão ali formando braços nesse rio maior, o Rio Amazonas, mas eles têm uma característica da qualidade do rio, aquela qualidade que a gente fala da composição química, né? Devido à mistura ali com o solo, enfim. Então tem toda uma questão para esses animais estarem ali inseridos. Volta lá, prof.
além de ocupar um grande território, destaca-se então pelo número de espécies equivalendo a metade de todas as espécies do planeta, gente. É muita fauna, é muita biota, é muito tudo, né? Então, graças a Deus, a gente está inserido, conhece esse bioma e vamos cuidar dele, né? Perfeito. Questão de número 2. Quais os principais impactos que a Amazônia pode sofrer? Ok, a gente na nossa revisão, a gente mencionou ali para vocês, né, a questão, acho que o mais drástico, vamos dizer assim, é a questão do desmatamento das queimadas. Nós sofremos até hoje, e quando eu digo nós sofremos, assim, é a nível de saúde, né, professor? As queimadas, a poluição do ar atmosférico, em alguns meses aqui da nossa região, ela é crítica, né? E cada ano a gente tem ali a equipe para o combate de incêndios, mas é muito complicado, até porque, professor, não são só acidentes, tem as questões dos focos naturais, né? Por causa do calor, enfim. Onde inicia o foco, rapidamente o fogo ele é rápido, né, para se dissipar. Isso. Até por causa da questão do vento também. Então, queimadas, desmatamento, deixa eu colocar aqui para vocês olharem. Né? A questão da garimpagem, que é essa extração de minérios, assentamentos humanos em locais ainda... Aí tem, esses locais não estão legalmente catalogados, não. Eu esqueci o nome lá. E aí cria uma disputa, né? A gente conhece essa história. Legalizado, garimpo, justamente. Tem garimpo legalizado e o garimpo que não é legalizado. É dos assentamentos. Né? Dos assentamentos? Achei que estava falando de garimpo, perdão. Aí nós temos os tráficos de animais. Eu não sei quantos de vocês já viram uma situação dessas, mas é triste. E principalmente as aves. Elas são muito frágeis, né, professor? Elas não aguentam muito calor, não, tadinhas. E aí eles colocam isso levando em consideração aqueles outros os animais, né, por exemplo, que são biosinalizadores. Isso, os anuros, os anfíbios, isso. Que são os primeiros a serem afetados. Exatamente. Aí, quando esses bioindicadores que você já está falando, são aqueles, por exemplo, os nossos anfíbios, eles têm os 3 tipos de respiração. Então, quando a gente altera alguma coisa no ambiente, rapidamente eles percebem devido a essa respiração cutânea. Então, eles são prejudicados de imediato. A ausência de anfíbios, da sonorização de anfíbios numa área, quer dizer que aquela área está sofrendo algum impacto. Isso já é claro, né? E aí também a gente tem a questão desses tráficos, então de aves, pessoal, répteis, professor, serpentes e lagartos são muito traficados aí. Não sei por que essas pessoas loucas nem gostam enfim. Fazer maltratar, porque ele no transporte se perde muito, porque não tem, estão levando clandestinamente, obviamente que não vai estar visível, vai ter que esconder, eles vão estar tudo junto e vão morrer, né? É triste. E a diversidade vai se perdendo aí. Questão 3. Quanto à fauna da Amazônia, em especial no Brasil, como podemos caracterizá-la? Quanto à fauna. Então vamos lá, galera. Na Amazônia, existem cerca de 30 milhões de espécies animais, existindo alguns animais que ainda são desconhecidos pelo homem. No Brasil, existem 775 mamíferos, 1.971 aves, 848 répteis e 1.188 anfíbios e também 3.885 peixes, quer dizer, espécies, né, gente? Então a gente tem aí uma lista, né, que é divulgada sempre pela Sociedade Brasileira de cada um dessas áreas, ornitologia, ictiologia, ornitologia, enfim, cada grupo desses vai listando de acordo com as produções científicas e identificações, catalogações de cada uma das espécies que são registradas. O problema é que o incentivo à pesquisa, ela não acompanha, professor Jefferson, a mesma velocidade com que nós temos destruído esses hábitos desses animais. A velocidade de destruição, ela é muito mais acelerada do que a construção de qualquer coisa. Aí a gente pode pensar aí, né? Vou refazer minha casa toda. Pega, destrói em um instante. Para construir é diferente.
Então, é a mesma coisa em relação a esse bioma. A gente tem todos aqueles efeitos danosos, né, sobre fauna, flora, sobre os recursos hídricos, sobre o solo, e isso ao longo dos anos, né, décadas aí que nós temos utilizado, usufruindo e não considerando de forma consciente esses recursos que nós fazemos uso. E aí, obviamente, quando a gente está falando aqui especificamente da questão que é em relação à fauna, ou seja, os animais presentes nesse bioma, eles são diretamente influenciados. E aí a gente não tem velocidade suficiente, não tem pessoas em campo suficiente, por tempo suficiente, e aí a gente acaba perdendo a possibilidade de conhecê-los. E alguns desses, professor Jefferson, que já foram perdidos, elas nos serviriam aí para a cura de algumas doenças, Com porque, certeza. como é que você chama mesmo, que é extraída deles? Biofármacos, né? Aí vegetais, né? Mas também os biofármacos animais... pega todos. Isso. Tanto princípios... são biomoléculas, tanto de origem animal como de origem vegetal, que tem alguma atividade biológica contra algum patógeno, né, a gente de fora, ou contra alguma doença já, vamos supor assim, inata. Exato. Que agora o termo é comorbidades. Tá? Tem uma comorbidade, tem alguma biomolécula que pode auxiliar nesse processo. Verdade. E aí, infelizmente... E outra coisa, tem o tempo para você ir em campo, a manutenção da pessoa em campo, porque algumas dessas espécies, ou aqueles lugares são de difícil acesso. Então, aí essa questão aqui, professor, é muito assim relacionada assim, realmente ao incentivo do nosso, né, para que esses pesquisadores realizem o trabalho, porque além de saber da informação, aí vem um outro grupo de profissionais que vão fazer esse estudo dessas biomoléculas. E isso tudo leva tempo e dinheiro, gente. Quando eles descobrem, quando eles conseguem fazer a separação dessa biomolécula, ainda vai ter que levar um tempo de testagem, né, professor? Aí eles vão começar a fazer a produção farmacológica desse produto, até de fato chegar o consumidor, ou seja, as pessoas que vão necessitar. Então, tudo isso leva tempo. E a nossa natureza está sendo destruída com um processo muito acelerado. E a gente tem que dizer que algumas situações são irreversíveis, não existe mais como reverter alguns problemas, tá? Então, essa questão aqui é bem interessante em relação a esse sentido. Questão de número 4. Em relação ao solo, quais as principais características apresentadas por este fator abiótico no ambiente amazônico? Então, qual é a questão do solo? Quais são as características que o solo amazônico apresenta, né, de tão importante para a manutenção de toda essa vida sobre ele? O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso. Professor, um solo arenoso, ele realiza a filtragem rápida, né? Se você já passou pela experiência de colocar uma plantinha, botar areia num vaso, quando você joga água... Então, não é uma coisa boa. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Então, essa decomposição vai contar com os agentes decompositores, os fungos e as bactérias. Então, esse solo vai produzir rapidamente por causa da umidade, então esses fungos, essas bactérias vão conseguir se proliferar rapidamente no ambiente, porém a capacidade de manutenção desses nutrientes no solo, né, professor, fica difícil. Tem plantas que têm... Como é que a questão que você estava falando da... Pivotante ou fasciculada. Eles vão conseguir realizar a absorção dos nutrientes naquela região mais superior. Região pelífera, né? Zona pelífera. É isso. A raiz. É a de cima, né? A pelífera está lá embaixo. Não é? É a de cima, é na parte superior. Então, essa água, a gente costuma dizer na biologia que o nosso solo sofre muito processo de lixiviação.
ou seja, essa lavagem acelerada por causa das nossas chuvas também frequentes, devido também aos relevos que nós temos. Então, tudo isso tem que ser absorvido rapidamente. Mas também a gente tem essa cobertura, né? Então, faz com que essa camada que é rica em humus, rica em matéria orgânica, esteja disponível aí para algumas espécies. E aí elas têm que se virar nos 30 para conseguir manter-se e buscar esse recurso nutritivo para elas, né? Ou seja, águas, minerais e também essa distribuição, que a gente já viu lá na área de biologia, como que ocorre toda essa distribuição a partir do processo. É uma ligação direta, vegetal, solo, lençol freático, né? Ou seja, onde você vai ter a água. E essa cobertura, que é a serrapilheira, permite esse processo de decomposição e a trocas de nitrogênios, a questão das informações nitrogenadas ali direto das raízes que são necessárias para o desenvolvimento desses vegetais, ok? Então vamos lá para a nossa última questão. A vegetação da Amazônia possui certas peculiaridades e divisões. São as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano, na parte mais elevada desse tipo de mata. O tempo de inundação é curto. O texto refere-se a qual divisão da vegetação do bioma amazônico? Qual é o bioma que sofre inundações em determinados períodos do ano? Olha lá. Mata de Igapó, mata de terra firme, mata de várzea, igarapé ou... restinga. Meu Deus. A gente tem aí a mata de várzea, letra C, tá? Vem pra cá, professor. Sofre esse processo de inundação aí frequente no nosso bioma amazônico. A gente vai encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Tchau!